pensamento como grande conquista do espírito. Apesar da inteligência humana, existem ateus. A vida moral do homem também depende da lei de causa e efeito. Somente a dialética espírita pode explicar a razão do sofrimento. O Espiritismo sempre afirmou que não estamos sozinhos no universo. Use e organiza um curso sobre passes para os centros espíritas. Meimei terá palestra sobre prevenção à dengue nesta semana. Muito bom dia, ouvinte. São 11 horas e 31 minutos em Garça, horário brasileiro de verão. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa também pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo. Anote aí, é o www.uniradio.com.br. Também pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Os nossos telefones de contato, tem aí o telefone fixo aqui da Unirádio, é o 34710700, e também os celulares, o 981792405, que é da operadora TIM, e o 997512397 da Vivo. Nosso e-mail é o momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para a sua mensagem do WhatsApp, use o celular da Vivo, 997-512397. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo. O nosso CEP é o 17.400.000, ou nos entregar pessoalmente o seu recado. Contamos com a sua participação. O livro que vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição, entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Histórias do Passado, autoria de Antônio Carlos, pela mediunidade de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O autor apresenta interessantes episódios do passado que acabam determinando o rumo de cada personagem. Histórias do Passado é uma publicação da editora Petit. Ganhou o livro no domingo passado o nosso ouvinte Carlos Araújo, residente em Garça. Ligue até o meio-dia para o telefone 34710700 ou então para os celulares 981-792405 ou 997-512397. Você estará participando do sorteio do livro Histórias do Passado. Esta é a edição de número 2077 de Momento Espírita, há 46 anos no ar. O Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação hoje de Eliane e Cid, com participação do Marco Antônio, do Maris e também da Sônia. Lá na secretaria estão o Maris e o Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Não deixa de ser interessante, ao mesmo tempo alvissareira, a notícia de uma recente pesquisa realizada na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e publicada na revista Nature. Os autores desse estudo conseguiram captar sinais cerebrais de pessoas e reproduzi-los em voz artificial de forma precisa, ou em outras palavras, a tecnologia estaria lendo pensamentos. E qual o objetivo desse trabalho? O mais prático possível. Possibilitar a comunicação de pacientes acometidos de doenças que os impedem de falar ou de manifestar seus pensamentos de alguma forma, como nos casos de enfermidades neurológicas e acidentes vasculares cerebrais, os derrames. O objetivo final desse trabalho, segundo o neurologista Nima Mesgarani,
coordenador da pesquisa, é fazer dessa tecnologia um sistema que possa ser implantado no cérebro do paciente e traduzir pensamentos em palavras. Todavia, precisamos atentar para o fato de que os cientistas estão fazendo uma leitura do cérebro e não do espírito. Neste caso, não é bem o pensamento que está sendo lido diretamente, o pensamento está sendo apenas interceptado. Trata-se, portanto, de ler os sinais criados por ele ao estimular os centros nervosos responsáveis pela fala. O pensamento em si, caro ouvinte, vem do espírito e não do cérebro. O cérebro é o veículo pelo qual ele se manifesta para se tornar conhecido no mundo físico. Nós ainda não conseguimos ler pensamentos. Segundo André Luiz, o pensamento não é conhecido em sua natureza mais íntima, mas deve tratar-se de um tipo de onda semelhante à onda eletromagnética, mas não igual. Seguramente, num nível muito mais sutil, que ainda não podem ser captadas por aparelhos humanos. Em nossa dimensão física, ondas eletromagnéticas são impulsos elétricos invisíveis que se propagam com extraordinária rapidez, como os de rádio e televisão. Logo, o que os neurocientistas estão buscando não é propriamente o pensamento em si, que é de natureza espiritual, mas a forma como ele se manifesta ao acionar as redes neurais do cérebro, que entram em ação para a produção da fala ou mesmo da escrita. Um aparelho chamado vocoder, utilizado pelos cientistas na pesquisa, interpreta ondas cerebrais, transformando-as em palavras inteligíveis através de um sintetizador de voz. Eis o objetivo do estudo. Por outro lado, caro ouvinte, o pensamento é tudo. É a mais sutil e elevada expressão do espírito em nosso atual estágio de evolução. Nele está a nossa força criadora, a nossa capacidade de raciocinar, de imaginar e de cultivar sentimentos, ideias e ideais. É a base de nossa vida mental e o guia imprescindível de nosso destino. Em tudo, o pensamento está sempre à frente, abrindo-nos o caminho que vamos percorrer ao longo de nossa evolução. Contudo, ainda há muito que saber sobre ele, mas o que a doutrina espírita nos ensina a respeito é o suficiente para aprendermos a lidar com ele, de forma que no dia a dia de nossa vida seja um instrumento de paz e de amor, que reflita bons sentimentos em relação aos nossos irmãos de humanidade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Vamos então às perguntas de hoje. E a primeira vem da ouvinte Edneia, que viu um vídeo em que o escritor português José Saramago diz não acreditar em Deus. Nesse vídeo ele conta que foi à missa quando tinha apenas 6 anos, mas não acreditou naquilo e nunca mais voltou. Saramago critica a Bíblia. Então a Edneia pergunta como isso é possível, principalmente por se tratar de um homem inteligente, de um escritor, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Aliás, foi o único escritor de língua portuguesa que obteve esse prêmio até agora. É no meio acadêmico, Edneia, de escritores e cientistas, onde hoje nos encontramos homens que se dizem ateus. E para isso, certamente, há explicações. Primeiro, nós precisamos considerar que os homens que mais estudam, que mais usam o raciocínio, são justamente os que mais encontram explicações contraditórias sobre Deus, pelo menos contra o Deus que as religiões vieram propagando com tanta ênfase ao longo dos séculos. Então, eles perguntam, que Deus é esse que nos deu inteligência para pensar, mas nos impede de entendê-lo? No caso do escritor Saramago, ele questiona que, se Deus é bom e ama seus filhos, por que tanta injustiça, por que tanto sofrimento no mundo? Estamos vendo o que aconteceu dias atrás com a tragédia de Brumadinho. É claro que esse escritor, já falecido, não conheceu o Espiritismo e nem se interessou por isso.
Seu argumento não valeria diante dos argumentos que a doutrina espírita coloca, pois ele poderia perceber que a vida é bem mais ampla do que as religiões pintam e do que a grande maioria imagina. Sem a ideia da evolução espiritual e, consequentemente, da reencarnação, que é o principal instrumento da evolução, não há como explicar a escancarada diferença de condições de vida humana na Terra e também do sofrimento humano. Além do mais, Edneia, os intelectuais como Saramago também levam muito em conta o fato de que a religião cristã, que hoje prega o amor, foi causadora de grandes sofrimentos humanos, estimulando a intolerância e a perseguição religiosa que veio acontecendo desde os primeiros séculos de nossa era. Fatos como cruzadas que mataram centenas de milhares de muçulmanos e a chamada Santa Inquisição que dizimou outras tantas milhares de vidas de forma brutal, cruel e desumana nas fogueiras públicas. E tudo isso, em nome de Deus, causam indignação, revolta e descrença em quem acredita e luta pelos direitos fundamentais do homem. A questão, portanto, não é Deus, mas sim o que fizeram de Deus. Não se trata, portanto, do Deus que criou o homem, mas sim do Deus que o homem criou para satisfazer seus caprichos, sua ambição e seu poder. Na maioria das vezes, líderes se escondem atrás da religião, alimentando uma fé do povo, mas atuando apenas e tão somente pelos seus próprios interesses. Por incrível que pareça, Jesus no seu tempo antecipou tudo isso, condenando a conduta dos que tinham Deus nos lábios, mas não o tinham no coração. O que mais Jesus combateu foi a hipocrisia e a violência, justamente os pontos sobre os quais se assentaram os interesses das lideranças religiosas que vieram falar em seu nome e que impediram que o homem comum pensasse pela própria cabeça. Um dos grandes nomes da filosofia moderna, Bertrand Russell, era ateu e desencarnou em 1970. Esse pensador trabalhou muito pela paz no mundo, era um líder pacifista dos mais respeitáveis. No entanto, ele questionava o papel das religiões. Segundo Russell, existem dois deuses para serem cultuados: o Deus do bem, próprio das pessoas honestas, pacíficas e bondosas e solidárias, e o Deus do mal, cultuado pelas pessoas de má conduta, que só acreditam na violência e na guerra. O que ele queria dizer é que Deus é aquilo que cada um pode conceber dentro de seus valores e de seus ideais de vida. O Espiritismo, surgido nos meados do século XIX, num momento de grandes realizações no campo da ciência e de intensas agitações filosóficas, veio justamente para dar uma sustentação racional à religião, demonstrando aquilo que Allan Kardec conceituou com muita propriedade, conforme lemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Eis porque, para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Histórias do Passado, de Antônio Carlos, pela mediunidade de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Use o telefone fixo 34710700 ou então um dos celulares 997-512397 da Vivo ou então 981-792405 da TIM. A próxima pergunta vem lá do Cristiano, lá da cidade de Vera Cruz, e ele diz o seguinte: a ciência já consegue comprovar a existência da lei de causa e efeito no seu sentido moral? Segundo nos informa, Cristiano, a enciclopédia eletrônica de Wikipedia, na física a causalidade é a detecção da origem do fenômeno físico, na maior parte das vezes pela aplicação da terceira lei de Newton, segundo a qual a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, e no sentido contrário. E nesses termos, a intensidade do efeito é sempre proporcional à causa. Convém observar que, sem a lei de causa e efeito, Cristiano, seria impossível existir a ciência,
principalmente a ciência experimental, pois essa lei é a principal responsável pelos fatos do nosso cotidiano e pelos fenômenos que observamos na natureza. Assim, todo efeito resulta de uma ou mais causas, assim como toda ação provoca uma reação, e isso é uma verdade tão evidente que ninguém põe dúvida. Trata-se de um axioma, podemos dizer assim. A doutrina espírita, nesse sentido, seguiu os passos da ciência e só pôde surgir depois que a ciência, de um modo geral, estava consolidada no conhecimento humano, demonstrando que seria um dos caminhos pelos quais a humanidade teria que trilhar. Os espíritos que vieram revelar o Espiritismo buscaram verdades já reveladas pela ciência, na época, as ciências físicas e biológicas, para ratificar a filosofia espírita, e um ponto fundamental em tudo isso é justamente a lei de causa e efeito. No entanto, enquanto a ciência vinha aplicando essa lei apenas no plano material, o Espiritismo veio demonstrar que essa mesma lei é válida no plano moral, ou seja, em relação ao comportamento humano. E o que é moral? Moral são as regras do bem viver, ou melhor, as regras de convivência que o próprio homem veio descobrindo ao longo de suas experiências milenares, desde a época das tribos primitivas até o que hoje chamamos de mundo civilizado. Existem regras de conduta que se fazem necessárias e indispensáveis para que um grupo social possa cumprir seu papel de prover e proteger o homem. A palavra moral deriva da palavra latina mores, que quer dizer costume. Ora, o homem aprendeu a conviver convivendo, e por meio dessa convivência, através dos séculos, essas regras morais vieram se aperfeiçoando. Segundo a doutrina espírita, elas alcançam o auge de seu desenvolvimento na Terra com Jesus. Mas veja que Jesus ensinava aproveitando as situações que ocorriam dentro da sociedade de sua época, mostrando o que era bom e que deveria ser preservado, e o que já não mais servia e deveria ser mudado. O papel de Jesus foi, portanto, de um moralista no sentido estrito da palavra, um homem que revelou uma nova moral para o seu povo e criou condições para que seus ensinamentos se propagassem pelo mundo. Todavia, cristiano, a questão moral a princípio não é da alçada da ciência. Ela esteve sempre presente no campo da religião e da filosofia, onde é conhecida por ética, ou seja, que nada mais é que o estudo da moral e da sua aplicação racional na vida e na sociedade. A religião, de um modo geral, trabalha apenas com a fé de seus seguidores. A filosofia exige o uso do raciocínio para se chegar a uma verdade. Já o Espiritismo, que abrange ciência e filosofia, estuda a moral ou ética porque está preocupado com a conduta humana, com o homem e com a humanidade no seu desenvolvimento espiritual. Dentro das lides científicas, as ciências que lidam com o comportamento humano, chamadas de ciências humanas, querendo ou não, acabam tocando nas questões morais, ou mais precisamente no comportamento das pessoas e das comunidades. É o caso, por exemplo, da psicologia, que passou a oferecer subsídios para a melhor adaptação do homem à vida social, mediante uma conduta adequada. A psicologia, que hoje tem inúmeras ramificações, seguindo os parâmetros da ciência para a compreensão do comportamento humano, também se baseia na lei de causa e efeito. Não se trata, evidentemente, de uma aplicação moral no sentido estrito da palavra, mas de demonstrar, através de seus estudos e da aplicação de seus princípios nas diversas formas de terapia, a existência da causalidade ou lei de causa e efeito aplicada aos fatos humanos. Contudo, a moral não é objeto da psicologia, nem da sociologia, nem da antropologia. Mas, querendo ou não, essas ciências acabam por demonstrar a efetiva relação de causa e efeito nos atos da vida humana. Desse modo, Cristiano, a ciência, embora no seu estreito ângulo de abordar o fenômeno humano, acaba contribuindo para a consolidação dos princípios ético-morais que o Espiritismo aponta como a aplicação pura e efetiva da lei de causa e efeito, que é uma lei universal que tudo abrange.
Passemos agora para uma outra questão. Essa questão surgiu nesta semana sobre este mesmo assunto, a lei de causa e efeito. Um jovem que esteve no centro e veio questionar o seguinte: quando você fala na lei de causa e efeito, dá a impressão que tudo acontece bem certinho. Mas na prática não é assim. Nem todas as pessoas que vivem cuidando da saúde têm vida longa, como nem toda pessoa que não se cuida tem vida curta. Tem gente que fuma a vida inteira e morre bem velhinha. Outras que não fumam morrem cedo, às vezes muito cedo, e assim por diante. Não existe uma regra certa para nada. Parece que na vida tudo é uma questão de sorte. Na minha família tive casos que não dá para explicar. A lei de causa e efeito funciona sempre, caro jovem. O problema é que nós nem sempre sabemos das verdadeiras causas. Julgamos que sabemos, mas não sabemos. O fato é uma pessoa morrer muito cedo ou ter uma vida longa na Terra. Pode advir de várias causas ao mesmo tempo, causas que conhecemos e causas que desconhecemos. Seria muita pretensão de nossa parte querer abarcar tudo com o nosso estreito ângulo de visão. Se não houvesse lei de causa e efeito, nem poderia haver ciência, mas, por incrível que pareça, alguns cientistas, enquanto não conseguem explicar um fenômeno, costumam atribuí-lo ao acaso, com o que o Espiritismo não concorda. O acaso só serve para explicar aquilo que ainda não temos condição de entender. Somos seres humanos, limitados e imperfeitos, devemos ter consciência de nossa ignorância. O que sabemos da vida e do mundo não é quase nada do que ainda temos para aprender. Daí a necessidade do estudo, da pesquisa, da investigação. Uma doença não acontece por acaso. Uma morte não acontece por mero acaso, mesmo que seja acidental. Dizer que é uma questão de sorte, como você diz, é dizer que não existe um comando no universo, que não existe Deus, que estamos caminhando sem rumo, sem objetivo, sujeita ao imprevisto da vida que não nos leva a nada. Albert Einstein, um dos maiores cientistas de todos os tempos, disse certa vez que Deus não joga dados, ou seja, não existe o acaso, tudo tem uma razão de ser. No Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros espíritas mais conhecidos, Allan Kardec tem um capítulo que ele intitulou Bem-aventurados os aflitos, comentando a famosa frase de Jesus do Sermão da Montanha. Nesse capítulo, ele faz interessante comentário sobre as causas dos sofrimentos humanos, que ele divide entre dois grandes grupos: as causas atuais, isto é, os sofrimentos que têm causas nesta vida, e as causas anteriores, ou seja, os sofrimentos que têm causas de vidas passadas. O critério que Allan Kardec estabelece é o seguinte: se as causas não estão aqui, nesta vida, com certeza estão em vidas anteriores. É uma questão lógica e fácil de perceber. Uma doença, por exemplo, não acontece por acaso. Se não tem causa nesta vida, tem em vidas anteriores. Ela pode estar associada a problemas de vida passada, mas pode ter também como causa os maus hábitos, os abusos, a questão da higiene e das medidas profiláticas que muitas vezes ignoramos. Antigamente, acreditávamos que as doenças eram castigos de Deus ou artimanha do demônio, e que elas podiam ser curadas apenas e tão somente através de cultos e orações. Hoje sabemos que essa questão é mais complexa do que imaginávamos e que a medicina está aí para nos ajudar a sobreviver o maior tempo possível na Terra, dependendo do caminho que cada um veio percorrendo ao longo de sua evolução espiritual. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Histórias do Passado, de Antônio Carlos, pela mediunidade de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Use o telefone fixo 3471-0700 ou um dos celulares 997-512397 da Vivo ou então 981-792405 da TIM. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros.
Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, encarnação em outros mundos. Prezado ouvinte, ainda abordando o tema sobre a vida em outros mundos, como vínhamos fazendo na edição anterior, vamos encontrar um comentário de Allan Kardec logo após a questão 236 de O Livro dos Espíritos. Estamos falando dos mundos transitórios, de mundos que aparentemente, ou seja, do ponto de vista da observação humana, não tem nada em sua superfície, a não ser areia, montanhas e deserto, e que, no entanto, podem abrigar determinados espíritos que necessitam apenas de uma curta permanência. Esses mundos funcionam, na verdade, como se fossem acampamentos temporários com finalidades específicas para esses espíritos. Allan Kardec, abordando o tema, disse o seguinte há 160 anos atrás: nada é inútil na natureza. Cada coisa tem seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes do aparecimento do homem sobre a face da Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe de nosso planeta, neste árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, aí procuravam refúgio. Deus quis que mesmo nesse estado imperfeito, esse mundo servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade do espaço, um só dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus não os teria feito somente para receber nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras, inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Assim, ninguém constatará que nessa ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a esse meio, há alguma coisa de grande e de sublime, onde encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou ainda por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Vou repetir: o nosso e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Chegou o momento da leitura do nosso Clube do Livro, apresentado pelo Maris Edílio de Carvalho. Bom dia, Maris. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cid. Bom dia. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Neste mês de fevereiro, os assinantes do Clube do Livro de Garça estão recebendo em casa o romance Nas Trilhas do Umbral, autoria do espírito Ariel, recebido pela médium Mônica Agueiras Cortati. Como dissemos,
Trata-se de um romance mediúnico de 200 páginas, belo formato e sugestiva capa. Um grupo de espíritos traz interessantes e esclarecedoras notícias de como ocorrem os serviços de resgate em regiões de sofrimento próximos à Terra. Um dos casos apresentados conta como uma mãe aflita pede ajuda para encaminhar seu filho suicida que se encontra perdido. A partir de então, o grupo se depara com outros casos de espíritos necessitados, cujo passado é revelado para que entendam as causas que os levaram a tais condições. Esses relatos sugerem ao leitor a busca de mais informações nas obras espíritas para que possam avaliar a necessidade e a importância de nossa vida na Terra, a fim de que dela possamos tirar o máximo proveito na escalada de nossas conquistas espirituais. Caro ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço que visa o esclarecimento dos leitores para o que há de mais significativo na vida. Ler é um hábito salutar que precisamos incorporar à nossa maneira de viver, pois a leitura é uma fonte de informação, de entretenimento, de esclarecimento e, sobretudo, uma ferramenta para a nossa formação espiritual. O Clube do Livro Espírita funciona da seguinte maneira: você pode se inscrever como associado do clube falando com o Daniel pelo celular 98127-7775, repetindo 98127-7775, ou pelo e-mail clubedolivro@caminhodedamasco.org, repetindo clubedolivro@caminhodedamasco.org. Todo mês o clube envia para sua casa um exemplar de um livro novo ou lançamento do mercado editorial espírita e você paga apenas R$17 ao portador. Participando do clube, você adquire o livro por preço bem abaixo da tabela de livraria. Às vezes, metade ou menos do valor de mercado, podendo assim formar sua própria biblioteca em casa. O preço do livro deste mês, Nas Trilhas do Umbral, é de R$ 34,70. Logo, você estará pagando por ele apenas R$17, menos da metade do preço de livraria. E você pode ganhar livros de graça conseguindo mais associados para o clube. Muito obrigado a todos pela atenção, tenham um bom domingo e uma ótima semana. A USE promove cursos sobre o passe espírita. Dia 24 de fevereiro, próximo domingo, terá lugar no Lar Meimei, das 8h30 às 11 horas da manhã, um curso rápido sobre passe espírita a ser ministrado por Donizete Pinheiro de Marília. O passe é endereçado a quem já atua nessa atividade ou quem pretende atuar. A USE, promotora do evento, convida integrantes dos centros espíritas a participarem, fazendo suas inscrições no próprio centro. Atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, 178. Tem atividades diárias de aplicação de passe, às 18 horas, menos quinta-feira. Crianças e casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário de passes, os interessados podem buscar atendimento para conversa fraterna com atendentes que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. Palestra sobre prevenção à dengue no Lar Meimei. Será na próxima quinta-feira, 14 de fevereiro, no auditório do Lar Meimei, palestra da chefe de Vigilância Sanitária de Garça, Edna Semensato. Na ocasião, Edna estará mostrando a necessidade e a importância dos cuidados preventivos para conter o avanço da doença que voltou a se manifestar em nossa cidade e região. O evento faz parte do calendário anual de palestras do Lar Meimei para os assistidos e todo interessado. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se segundas-feiras, terças, quintas e sextas. Nesta segunda, às 20 horas, o tema da palestra será Pagar o Mal com o Bem.
Terça-feira, 19h30, estudo a partir das obras Missionários da Luz e Estude Viva. Quinta-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E sexta-feira, grupo de leitura, onde atualmente estamos lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, recebido por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagens de esclarecimento e conforto espiritual às famílias que perdem entes queridos. Serviço esse atualmente coordenado pelo casal Luciane e Daniel Martins. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE recomeçam no próximo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Também no sábado, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin. As reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem aos sábados às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, que fica lá na Rua Barão do Rio Branco, 597. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por essa mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. Além dos livros, ainda temos DVDs mostrando filmes, palestras e estudos que são emprestados gratuitamente. A coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até às 20 horas na segunda, terça, quarta e sexta. Nos demais dias da semana, menos na quinta-feira, das 17h30 às 19 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Olá, amigos. Sem dúvida, amar seja quem for, na convivência diária que se nos exponha em suas mazelas, tanto quanto nos exponha em nossas limitações, é muito diferente de amar alguém que se coloque à distância de nossa realidade existencial cotidiana. Amar, pois, é um constante exercício de múltiplas virtudes que nos leva à aceitação dos outros como eles são, para que, por fim, os outros nos aceitem como somos. Foi com este único propósito de auxiliar-nos no relacionamento comum para que no esforço de amarmos a todos, nos aproximemos tanto quanto possível do amor com que Jesus ama a humanidade inteira, que irmão José, através de Carlos Bacelli, alinhavaram as reflexões que constituem as singelas páginas do livro Amai-vos uns aos outros, editora Lep. Uma pequena amostra do livro para vocês. Caminhos. No auxílio a quem necessitas mostrar melhor rumo na vida, porque talvez não os esteja agora enxergando com facilidade, não significa que eles não existam. Quantas não são as picadas e os trilhos, as veredas e as sendas que terminam por conduzir a estradas largas e bem pavimentadas, capazes de te levarem adiante na jornada empreendida. Jamais creias que não possas encontrar uma saída para o problema que, por mais grave, alguém te apresente em busca de solução. Em sua necessidade de paz, sempre haverá uma via de acesso a ser tomada por quem momentaneamente se encontra desorientado em seu propósito de encontrá-la. Aciona a bússola da prece em tua alma, esperando pela inspiração do alto e entre as brunas da incerteza para logo divisares o caminho que imaginavas inexistente a ser apontado por ti, a quem precisa continuar movimentando-se sem maiores incidentes de percurso. Que esta semana encontremos e possamos indicar muitos caminhos e que tenhamos coragem para enfrentá-los rumo à nossa evolução. Até domingo próximo.
Conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Histórias do Passado, de Antônio Carlos, pela mediunidade de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, entre os ouvintes que nos telefonaram. E o livro sai para o nosso ouvinte João Francisco Lourenço, da Rua Juvenal Hilário do Nascimento, 164. Você ganhou o livro, esperamos que você goste da leitura. Venha então pegá-lo aqui na Unirádio durante essa semana, no horário comercial. E obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de reflexão e de paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta manhã de domingo. Para encerrar, vamos ouvir mais uma mensagem na voz de Chico Xavier. Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição, no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre.